A paz do Senhor, tudo bem? Que bom que você está aqui com nós, desde já te agradeço. Estamos hoje a mais um dia aqui de gravação deste quadro então chamado Apostolicast, onde tiramos um tempo com irmãos, pastores, para poder falar das coisas de Deus. E já de imediato, estamos hoje aqui com o irmão Fabiano. Obrigado, irmão Fabiano, que está aqui. Não sei se você percebeu, mas estamos hoje aqui na Igreja Matriz, em Esteio, nessa linda biblioteca. O irmão Fabiano reside aqui também, né? Sim, reside aqui em Esteio. Te apresenta, irmão Fabiano. Fala um pouco de você. Tá, paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa tarde. Agora é tarde, mas talvez você vá ouvir de manhã, de noite, esse podcast. Mas para mim é uma alegria estar aqui com o irmão Eduardo. Agradeço o convite. Eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul, vai fazer 5 anos e... Na realidade, eu não sou gaúcho, eu sou da cidade de Campinas, São Paulo, e para mim é uma honra estar aqui junto com vocês e fazer esse programa e dar o meu melhor aí, que eu posso poder ajudar e agregar nesse programa de hoje. Apostólico desde criança? Eu entrei na igreja, na verdade, através da minha mãe. Ela se batizou em 98. Eu também, da minha mãe. Em 98. E de lá pra cá eu venho seguindo desde 98. Então aí, fazendo as contas aí, dá em torno de 25 anos, aí 24 anos que eu tô aí. Batizado, eu sou batizado em 2003. Batizado nas águas. Então já vai pra 21 anos aí, passado já vim pra 22. Então, estamos aí, né? Nessa caminhada aí de um bom tempo aí. E hoje, meu irmão, que está aqui com nós, vamos falar sobre louvor. Claro que essa palavra ela é muito ampla, daqui a pouco vem várias coisas na tua cabeça, mas já vamos começar de imediato falando sobre louvor. Bom, Fabiano, como é muito usado por Deus nessa parte do louvor, ajuda nós a definir a palavra louvor. Quando fala de louvor, vamos colocar aqui na mesa uma definição. Agradeço pelas palavras a meu respeito, mas eu tenho muito a aprender sobre louvor, mas no meu caso, eu acredito que louvor é algo que tu expressa a Deus. Louvor é uma adoração que tu expressa a Deus, embora a adoração é algo muito mais profundo do que certamente a palavra louvor, mas o louvor é uma forma de tu expressar a Deus o teu sentimento, tentar se aproximar dele através de canções, através de exaltar e elevar esse Deus tão poderoso que nós cremos. Acho que na minha opinião seria isso. Um louvor é uma adoração profunda, uma adoração de sentimento a Deus. É uma expressão, então. Agora, uma coisa que inclui é que toda igreja, você que nos assiste com certeza, na tua igreja tem louvor, tem a parte do louvor, né, a parte da adoração e tal. Só que é muito diferente, irmão Fabiano, a forma que as igrejas adoram. Sim. Né? As pessoas geralmente falam, porque o que importa é adorar, porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, estamos adorando o mesmo. Realmente, Deus é único, mas a forma de adorar é muito diferente. E eu percebo que aqui na Apostólica existe uma certa sensibilidade, sabe? Um certo apreço em acertar o mover do Espírito Santo, sabe? Não simplesmente chega no púlpito, canta qualquer coisa, fez a sua parte, senta. Não. Tem que ter um resultado, né? Sim. O que te move, irmão Fabiano, a ter essa sensibilidade espiritual? Às vezes na tua cabeça tu tá lá com 10 hinos. O que tu busca pra sentir? Não, é esse aqui. O que acontece? Tudo depende da maneira do culto, como tá rolando o culto. Obviamente tu tem um sentimento, que isso é do ser humano, chamado feeling. Tu tem aquele feeling, o momento certo das coisas. Às vezes tem cultos que o ritmo ou o mover do culto tá mais para um lado de um louvor mais alegre, um louvor mais para cima, louvores mais agitados, né? E tem cultos que o louvor é mais adoração, aquela coisa mais de meditação, de querer sentir Deus. Não que o agitado não se sente Deus, muito pelo contrário, se sente Deus em todo momento, seja qualquer tipo de louvor. Mas a adoração mais ali concentrada te atrai um pouco mais próximo, um pouco mais fácil a presença de Deus. E esse feeling depende muito também da questão de quem está falando. Às vezes a pessoa vem com uma palavra certeira, às vezes tu tem um louvor que encaixa. E aí acredito que seja esse. Mas o Espírito Santo também age na nossa vida,
Porque a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar principalmente tu que louva, tu tem que estar em comunhão com Deus, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que estar conectado. Não é só o pregador. Não é só o pregador. Uma vez atrás, eu me lembro que eu tava num culto, e era até em São Paulo isso aí, de que esse feeling tem que ter, tu não adianta, tu tem que estar conectado. E aí até o Bispo Robert foi por 14, 15 anos, eu fui obreiro do Bispo Robert lá em São Paulo, e até ele me colocou como vamos dizer, um levita que abre culto, aquele que canta os primeiros hinos de um culto, né, para abrir esse culto. E ele me perguntou, ele me ligou nesse dia, ele me perguntou o que o irmão acha sobre os louvores da igreja? Qual que é a tua opinião? A minha opinião foi de que se um pregador, se um obreiro, ele vai, um pastor que seja, ele prega, ele tem que se preparar para pregar. Não se entra na igreja, não vai num culto, entra num culto e agora eu vou ver o que eu vou pregar, abre a Bíblia, unidunitei, bota o dedo. Não é dessa forma. Existe um preparo. E da mesma forma que, na minha opinião, o louvor é um ministério, eu acredito que o levita, o cantor, ele tem que ter essa questão do preparo. Não chegar na hora. E às vezes acontece de tu vir com louvor de casa e a palavra vai para um lado que tá fora daquilo. Tu tá com louvor sobre amor e alguém tá falando sobre cura. Às vezes não encaixa. O que o cara tem que fazer? Ele tem que chegar, ele tem que ter aquele feeling. Volta a questão do feeling. Eu vim com aquele louvor sobre o amor, mas eu vou cantar um outro louvor. Da mesma forma que um pregador chega com uma mensagem pronta para aquele culto, mas aí Deus muda e aí ele acaba pregando uma outra mensagem. Não é que ele não se preparou, ele teve o preparo, mas Deus quis que ele fosse pro outro lado. Então, da mesma forma, o louvor, tu tem que ter o preparo. Eu fui músico. Comecei os meus 8, 9 anos, eu comecei gostando de bateria. Toquei até 15. Ainda, se me der ali, eu consigo ainda fazer a base vai. Mas toquei bateria, aí depois dos 15 pros 16 eu me apaixonei por saxofone. E de lá pra cá comecei a tocar saxofone. Hoje já faz um tempinho que eu não toco saxofone, mas aí se eu pegar ali, eu consigo saber onde é que é as teclas e as notas e consigo solar até um louvor. Eu digo que é relativo pelo fato de que eu sempre procurei, Eduardo, orar e buscar a presença de Deus para tudo que eu faço. Até porque a direção que quem dá é Deus. Aqui fora, no mundo secular, a gente precisa de uma faculdade, a gente precisa de estruturas para a gente poder galgar alguma coisa no emprego, no empresarial. Mas na igreja, a única fonte de poder e de autoridade é Deus. Então a gente tem que buscar Deus. Tem que fazer tudo em prol de que Deus nos aprove pra gente fazer algo pra Ele. Então sempre fui de oração, buscar e orar, e eu sempre aprendi isso, sempre foi essa minha raiz. Aprendi a ser assim. Então quando eu pegava o meu instrumento, já teve vezes que eu toquei sozinho, não era dia de culto, tava ali, peguei, tava na igreja, até porque em São Paulo eu morei por um bom tempo na igreja, não me lembro quanto tempo agora, mas eu morei um bom tempo na igreja matriz lá em São Paulo. E eu pegava ali e começava a tocar meu instrumento, eu começava a chorar, louvando a Deus. E até uma coisa que ficou marcada na minha memória, isso pra mim foi onde eu senti que Deus era comigo. Eu me lembro que eu chegava mais cedo na igreja, morava na igreja, eu chegava mais cedo lá, a igreja já tava meio que aberta, não tinha muita gente, eu pegava ali e começava fazer os exercícios ali do saxofone, afinar, mexer na boquilha, deixar tudo funcionando. E eu começava a solar. E eu me lembro que a saudosa irmã Luísa, ela foi lá, ela me chamava assim, irmão, paz, irmã Luísa, paz. Ela, por favor, sola aquele hino pra mim. E o hino que ela amava era o Rude Cruz. E eu comecei a solar no saxofone. E era só eu e a irmã Luísa ali. A irmã Luísa sentava num banco, eu nunca me esqueço, ela sentava na fileira, lá, olhando de frente, tinha a fileira do lado direito, do lado esquerdo, no antepenúltimo banco, na ponta. Ela veio de lá até eu e pediu pra mim solar. Eu comecei a solar e ela chorando, começando a se renovar na minha frente e eu comecei a chorar junto. Então quando eu digo que é relativo, se os músicos estão na unção, se tá todo mundo sincronizado, tudo é possível que aconteça em Pentecoste. Se tá todo mundo sincronizado, porque a Bíblia diz, estavam todos reunidos com o mesmo propósito. Se os músicos estão sincronizados, é batata, cai o poder de Deus. Se os levitas estão sincronizados com os músicos, cai o poder de Deus. E na questão dos hinos da harpa, irmão, e dos hinos que nem... Eu percebi que na Igreja Apostólica do Brasil, o hino da harpa, ele tem, mas não é uma obrigatoriedade ter 13 hinos da harpa por culto. Não. Né? Existem muitas igrejas
que é padrão. 3 da harpa, 3 especial. 2 da harpa, 3 especial. Mas assim, tem que ter. E eu percebo que, além da apostólica não ser uma obrigação, quando se canta, se mexe no ritmo, sabe? Se dá essa movimentada. Por que tu acha, irmão Fabiano, que acontece isso na Igreja Apostólica do Brasil? Eu acredito que... Porque isso é diferente das outras, né? Sim. E eu tô pra te dizer que nem as outras mais, elas cantam muito o hino da harpa. Até a questão de ética, não vou dizer nomes, mas até os próprios criadores da harpa não cantam mais os hinos da harpa. Poucos são os saudosistas que cantam os hinos da harpa e até eles mesmos se cobram de cantar mais. A Igreja Apostólica, por muitos anos, a gente teve, inclusive, e eu volto a dizer, eu era de Campinas, então boa parte da minha história eu volto lá. O Bispo Robert, ele tem nos cultos de quarta-feira, congregava na igreja do Campo Grande, fui membro dele por vários anos, e toda quarta-feira é o culto do pastor, digamos assim, que é o culto aquele de estudo bíblico e tudo mais, não é aquela coisa muito de louvores, muitos louvores, era mais um louvor ou outro, vamos para o estudo bíblico. E o Bispo Robert era sagrado, toda quarta-feira ele cantava um hino ou 2 da harpa. Então não é que a Igreja Apostólica não canta hino da harpa, muito pelo contrário, nós somos uma igreja que a gente ainda mantenha nossas raízes. Mas quando o Bispo JV veio para cá, ele trouxe alguns hinos também na bagagem que nós cantamos também. Podemos se dizer, nós temos temos até, o pastor John fez um hináriozinho de hinos apostólicos, alguns traduzidos pelo Bispo JB, outros pela irmã Nara, alguns outros hinos que são antigos, que para nós podemos dizer que é a nossa harpa cristã, IAB, dizemos assim, que tem muitos hinos bons. Mas a questão da harpa a gente hoje em dia, para a juventude, inclusive hoje é dia 15, ontem foi dia 14 de setembro. Dia 15. Ontem foi dia 14 de setembro, estivemos aqui na igreja de Esteio cantamos só hino da harpa ontem. Talvez encaixou com a data aqui do nossa conversa, e cantamos vários hinos da harpa. A gente vê uma certa dificuldade pelo fato de que hoje em dia a questão do worship cresceu demais, né? A questão daqueles hinos worship evoluíram de uma forma tão grande que os hinos raízes não faz mais aquele efeito que fazia antes, embora eu nunca me esqueço que recebi o Espírito Santo com hinos raízes, hinos antigos. Eu gosto de hinos antigos, embora é mais difícil com essa geração de hoje tu conseguir introduzir ou cantar, porque os hinos da harpa, eles não são os hinos que nem os de hoje. Os louvores, assim, a gente fala hino pela questão do respeito, mas os louvores de hoje, eles não são como os da harpa, porque os da harpa são louvores verticais. Louvores, eu quero ver Cristo, eu levo a Cristo, eu adoro a Cristo, o sangue de Cristo que me guarda. A gente cantou ontem, porque Jesus me ama, eu não posso. São hinos que são elevados para Ele, adoração a Ele. Hoje em dia os louvores, a boa parte dessa geração é os louvores horizontais. O que é o louvor horizontal? Para o homem. É o meu olha para mim, a minha luta. Olha a minha situação, olha a minha dor, olha o meu problema, olha a minha dificuldade. Cantando. E isso, esses hinos assim, hoje eu tô aqui, mas quando eu estiver lá em cima, tu vai me aplaudir. Então, não é uma elevação a Deus. E a harpa, ela meio que ficou meio esquecida pelo fato disso. A cena da harpa aí não tá tocando em ninguém. Então eles foram começando a esquecer e introduzir essa nova estrutura. O que é a nova estrutura? Não, olha só, a pessoa chora quando canta um louvor assim que meio, olha pro meu problema, olha a minha situação. Só que a Bíblia, ela é repleta, se tu ler do começo ao fim, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se tu quer louvar alguém, tem que louvar a Ele, adorar a Ele, exaltar a Deus. Em outras igrejas, geralmente a mocidade, ela é um problema. Sim. Ficam no fundão, entendeu? Ficam só sentados, não querem orar, ficam no telefone e tal. E na Igreja Apostólica do Brasil, tu vê que quem chega primeiro no altar na hora do louvor é os jovens. É os jovens. Então, na verdade, eles fazem a frente no louvor. Então, eu percebo que, na verdade, juventude não é um problema. Porque aqui na Igreja Apostólica do Brasil, eles são o que faz praticamente acender o fogo. Porque eles estão na frente, são os primeiros que choram. E às vezes tu vê os pais no banco, né, mais ali formais, e tu vê o filho deles lá no altar, abraçado com os jovens, dando glória e aleluia. Isso,
que tu disse que o bispo JB trouxe a novidade, mas ainda é novidade. Sim. Ainda tem muita gente que não percebe. Não conhece. E eu percebo que a igreja apostólica, os músicos ficam tocando e o cantor fica louvando a Deus, às vezes, claro, vou botar aqui um número exagerado, mas real. Às vezes por meia hora, Sim. Às vezes um louvor de 15 minutos, que no YouTube tá lá 4 minutos e 56 segundos. Mas na igreja apostólica vai para 8 minutos. Tipo assim, não tem o tempo limite. O que o irmão percebe que faz acontecer isso? É a questão, voltamos lá no início da conversa, a questão do feeling. Se o hino tá dando certo, se tá funcionando, se tá abençoando a igreja, por que eu vou mudar o hino? Por que eu vou parar? Se tem gente sendo abençoada, se tem gente sendo tocado por Deus. Porque o objetivo maior de um louvor é alcançar a presença de Deus. Uma vez alcançada, é ali a veia, vamos ficar naquela veia. Não é hora de tirar, não é hora de mudar, não é hora de parar. Porque se tem gente, se tem visitantes sendo tocados, se tem jovens sendo tocados, Criança chorando. se tem criança chorando e sentindo a presença de Deus, pra que eu vou mudar? Aí vem o ditado lá no mundo secular, time que tá ganhando não se mexe. Então, meu irmão, chegamos ao final desse vídeo, mais um quadro, mais um vídeo aqui do Apostolicast. Te agradeço por ter ficado até o final. Creio que Deus acrescentou muito na tua vida. Obrigado, irmão Fabiano, pelo tempo. Obrigado. Por tudo que tem acrescentado. Estou à disposição. Com certeza. E se você ficou com alguma dúvida, esse é um assunto muito amplo. A gente tem que voltar a falar de mais assuntos. Falar sobre playback. Opa! Falar sobre música ao vivo. Opa. Falar sobre culto ao ar livre, né? Sobre... Ixi, louvor é algo muito... É um leque muito grande. É muito grande. Mas os nossos meios de contato estarão no final do vídeo. O contato do irmão Fabiano possivelmente também estará. Sim. Tu poderá voltar a falar com nós. E se te bateu curiosidade, entre em contato. A gente tem muito a acrescentar na tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.